Muito bem, nós estamos aqui dentro do IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, para conversar com o brigadeiro César Demétrio Santos, o novo diretor do Instituto, que vai falar para a gente sobre o Instituto e sobre as principais áreas de atuação deste Instituto, que fica aqui dentro do DCTA, em São José dos Campos. Obrigado, brigadeiro Demétrio, por ter recebido a gente aqui no seu Instituto. O senhor está assumindo agora, né? Assumiu esse ano. Como é que foi sua trajetória, para quem não conhece da sua carreira? Como é que o senhor chegou até aqui? Eu que agradeço essa possibilidade de poder falar do Instituto. Na verdade, eu sou oriundo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, sou formado na área de Engenharia Mecânica Aeronáutica, tenho mestrado também na área de fadigas, né? O senhor é da casa, então? Isso. Tanto formado pelo ITA, na parte de graduação, como pós-graduação também pelo ITA, né? Eu comecei minha pós-graduação na USP, mas na verdade terminei dentro do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? E trabalhei principalmente na área de aeronáutica, foi o meu início, na área de manutenção de aeronaves. Depois passei a trabalhar na área de logística, principalmente, que foi dentro de um centro de logística da aeronáutica, provendo, por exemplo, peças para a parte de manutenção de aeronaves. E depois eu vim para cá, onde eu fiz até o meu mestrado ligado à área de fadiga, né, que estudava extensão de vidas. Na verdade, era uma maneira da gente poder aumentar o tempo de vida das aeronaves, baseado numa teoria que a gente chama DTA, Damage Tolerance Analysis, e foi quando eu voltei, na verdade, para dentro do DCTA. Eu fiz o mestrado e comecei a trabalhar nessa parte de extensão de vida. Depois desenvolvi vários outros trabalhos dentro aqui da área de propulsão aeronáutica, então trabalhei com motores convencionais, ligado tanto à área de aeronáutica, como um pouco dentro da área de espaço. E depois, com o tempo, eu comecei a trabalhar dentro da área espacial. Fui gerente do veículo lançador de satélite por 3 anos e meio e fui gerente também da reconstrução da Torre Móvel de Integração, a TMI. Fui gerente administrativo junto com um outro engenheiro, Valdeci, que era o gerente técnico, né? A reconstrução da torre foi oriunda em função do acidente, né, que nós tivemos em 2003, e em 2012 a gente recebeu essa torre já todinha, né, pronta para o lançamento do VLS-1. Após esse período que eu tive de gerência no VLS-1, eu fui, na verdade, comandar o centro de lançamento de Alcântara, onde o desafio era preparar o centro para o lançamento na época do VLS-1, que passou a ser chamado de Vesis-Nave, onde a gente fez uma mudança, onde para propiciar o lançamento a gente iria trabalhar, na verdade, com o terceiro e o quarto estágio dele, na verdade, com substância inerte, não ativa, né? Então a gente passou a chamar de Vesis-Nave também porque a gente iria fazer um ensaio do sistema de navegação dele, que foi desenvolvido no IAV. Na verdade, ele iria como carga útil, a gente tinha, na verdade, todo o sistema inercial russo, na verdade, que a gente tinha, mas a gente utilizaria ele como carga útil para poder certificar em voo esse desenvolvimento nosso. Só que, infelizmente, na época que eu fui diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, eu acredito que em 2015, ao deixar o comando, eu até tomei ciência quando eu estava fazendo um curso de carreira no Rio de Janeiro, da descontinuidade do VLS. Descontinuidade essa que foi oriunda, né, em função, por exemplo, da obsolescência da tecnologia envolvida nele, e na dificuldade de concepção, na verdade, da parte de redes elétricas, o final ali que estava faltando, né? Para quem não está acostumado com essas siglas todas, vamos tentar explicar aqui. O senhor falou da plataforma, quer dizer, o senhor recebeu a plataforma, a Torre Móvel de Integração, a Torre Móvel de Lançamento, para reestruturar, reconstruir a torre após o acidente em que tivemos as 21 vítimas civis, o acidente com o VLS, isso, correto? 2003.
E aí o senhor pega esse projeto, um projeto que naquela altura estava desgastado pelo acidente, né? Já uma certa desconfiança, vários anos tentando fazer o foguete finalmente ganhar o espaço, e aí o senhor pega para fazer o último lançamento. Esse lançamento acabou não acontecendo. Ele não aconteceu, é até oriundo. Você vai chegando a um ponto, porque o desenvolvimento do VLS, ele é, vamos dizer assim, uma estrutura extremamente complexa. Quando a gente fala de redes elétricas, por exemplo, são 4 redes que você tem dentro do VLS. É rede de segurança, rede elétrica, rede operacional e rede de telemetria. O que acontece? Você tem muitos instrumentos que estavam colocados ali no VLS, que eram comprados, por exemplo, da Rússia, da Inglaterra, e eram instrumentos que, na verdade, além dele chegar num grau de obsolescência deles, você não tinha mais manutenção. Então você começa a entrar numa situação que não te permite mais você aguardar, por exemplo, como as redes elétricas que estavam colocadas numa empresa fora para ser concebida, né? Tinha a supervisão do pessoal nosso da área de eletrônica, mas ela estava sendo desenvolvida numa empresa fora. Como essa empresa ela entrou numa condição que logo depois ela acabou entrando em concordata e falência, não permitia mais tempo hábil para a gente trazer todo esse desenvolvimento que estava sendo feito para dentro da casa, para o Instituto de Aeronáutica e Espaço, porque você já teria muitos componentes vencidos já, entendeu? E não te permitiria mais você atualizar para poder lançar, vamos dizer assim, um VLS. Então, por isso que o pessoal chegou numa situação, né? A gente já tinha carregado os motores até na minha época da gerência, então antes de 2012, você tem uma capacidade de manter um motor carregado por 5 anos, então chegou uma situação que tudo que tinha sido feito, redes pirotécnicas, carregamento dos motores, vários sistemas que tinham de atuadores e as coisas e tal, estavam tudo vencendo, então o custo para você, não, vamos manter e fazer o lançamento do VLS já não compensava mais. Como você tinha na época o desenvolvimento já do veículo lançador de microsatélites, que é um outro nicho onde você está trabalhando com satélites de um peso menor, e que existe a possibilidade de ingresso com sucesso do Brasil dentro dessa área, fez-se o quê? O direcionamento para atentar o desenvolvimento mais do VLM e descontinuou o VLS. A gente já conversou com o Brigadeiro Demétrio sobre a questão do VLS em um outro momento, nosso programa de número 3, a gente fala da questão dos foguetes brasileiros. Agora, o senhor dedicou a sua vida, o senhor estudou no ITA, assumiu lá a base de Alcântara, foi gerente do projeto e o foguete não decola. Isso é frustrante para o senhor? Não, eu vejo assim, o Brasil, eu gostaria de deixar claro, ele tem dimensões continentais. É até gozado comentar, porque eu já vi uma vez uma colocação que o Brasil deveria ter umas forças armadas com uma dimensão mais ou menos da França. A França é o tamanho do estado de Minas Gerais. Então você não pode fazer uma comparação. As Forças Armadas do Brasil têm que ser muito maior, porque você tem um país, como eu coloquei aqui no início, de dimensões continentais. Então você tem que zelar por todas as suas fronteiras, por todas as suas áreas. Então o que acontece? O Brasil é muito grande. Então para mim não é frustrante quando eu vejo, às vezes, a gente não ter, vamos dizer assim, a alocação de recursos adequados, porque eu sei também das necessidades do Brasil com relação à educação, saúde e outras coisas. Eu acredito que o que precisa no Brasil, em termos para permitir o desenvolvimento, é a gente mudar uma política que seria não ter o desenvolvimento da área do Programa Espacial Brasileiro como uma política de governo, onde um governo entra e fala, não, esse ano, ou seja, não esse ano, mas dentro do meu mandato, eu quero lançar o veículo lançador de microsatélites. Não é isso. Tem que ser uma política de Estado, onde, independente da sucessão dos nossos governantes, você permita ter um desenvolvimento tecnológico. Então você tem um roadmap que está sendo atendido. O problema principal que eu vejo, que eu acho que eu me frustro, vamos dizer, em falar que precisa ser modificado, é o aporte que tem que seguir um certo cronograma físico-financeiro, vamos dizer assim. Para eu poder chegar num determinado ano e atingir uma determinada meta, eu tenho que ter esses desembolsos para que eu consiga dar, vamos dizer assim, prosseguimento a todo o desenvolvimento tecnológico que é necessário para você atingir a sua meta, que é
o lançamento e é buscar uma satelitização, né? Essa questão do VLS, ela é oriunda de um outro momento do Brasil, quando o Brasil começa a querer entrar nessa área de espaço e é desenvolvida lá a MEC-B, a Missão Espacial Completa Brasileira. A gente tinha que ter foguete, tinha que ter base de lançamento e tinha que ter satélite. Satélite acabamos desenvolvendo, o INPE desenvolveu, lançamos por um foguete contratado, temos a base e continuamos tentando desenvolver o foguete. Como é que está hoje o estágio de desenvolvimento do VLM, que é esse foguete que o senhor falou, que leva uma carga menor, mas que está melhor adaptado, talvez, a esse novo momento da tecnologia espacial? O VLM, ele é um veículo, na verdade, calcado no desenvolvimento de um motor que a gente chama de S50. Esse motor tem uma característica muito grande dos motores que a gente vinha vindo, tanto na área de sondagem, que são os veículos que a gente entra numa condição de microgravidade, você não coloca em órbita, né? É suborbital que a gente chama, fica por alguns minutos em microgravidade e depois tem a reentrada já na atmosfera. O que acontece? O VLM, que é calcado no motor foguete S50, já tem uma tecnologia nova, ou seja, é um motor que ele não tem um envelope motor em aço, ele tem em fibra de carbono. Então nós tivemos dentro do Instituto de Aeronáutica e Espaço todo o desenvolvimento dessa tecnologia e nós fizemos uma condição hoje diferente do que acontecia com o VLS. O VLS, muitas coisinhas a gente contratava fora, por exemplo, para calandrar os motores, por exemplo, fazer o envelope motor de aço, a gente usava, por exemplo, antigamente chamava-se acesita, depois passou a ser chamada ArcelorMittal. Então você contratava algumas partes em algumas empresas. Desculpa, o que seria calandrar? Calandrar é você fazer o envelope motor redondo, né? Você tem a chapa de aço, e aí você arredonda ela e depois você faz vamos dizer assim, um cordão de solda, onde você faz o tubo, que é o envelope motor de aço. Transformar num projétil gigante, digamos assim. Aí o que acontece? Muita coisa a gente contratava fora. E a integração, a responsabilidade de toda a condução era do Comando da Aeronáutica, era do Instituto de Aeronáutica e Espaço. Então, era só algumas contratações pequenas. Hoje, no S50, nós estamos, na verdade, fazendo uma contratação do desenvolvimento do S50 com vários componentes e carregado já na indústria. Hoje nós estamos trabalhando com uma parceria muito grande com a empresa Vibras. Então, tem o desenvolvimento cuja responsabilidade é do IAE e a produção passa a ser da empresa. Qual é essa vantagem que a gente está tendo? Nós estamos vivendo um momento que eu estou perdendo, vamos dizer assim, competências dentro do IAE. Por quê? As pessoas estão envelhecendo e estão se aposentando. Como eu não estou tendo concursos, né, eu não tenho condição de repassar determinados conhecimentos para novos funcionários, que permitam dar continuidade. Com essa parceria que a gente está trabalhando com a empresa, nós estamos tendo uma condição que a gente está conseguindo resolver, vamos dizer, em partes, né, esse problema, que é a condição da empresa manter os seus funcionários, ou seja, manter essa capacidade lá, e dela também, às vezes, até contratar alguns que estão se aposentando. Dentro desse contrato também, nós estamos fazendo, que é um convênio, na verdade, que a gente fez com a Fundação, nós estamos tendo a condição também de bolsas, onde o pessoal que está se aposentando, às vezes eu estou chamando de volta e pagando uma bolsa para esse indivíduo. Eu faço um plano de trabalho bem definido, ele trabalha naquilo ali, cumprindo aquelas metas, e eu vou pagando durante um ano o indivíduo. É a maneira que a gente está encontrando para permitir a não ter a perda daquelas competências em determinadas áreas. Hoje nós estamos com esse motor foguete num estágio extremamente bom, já fizemos o ensaio dele, que a gente chama de burst test, que é um ensaio de ruptura, ele ultrapassou o que foi previsto em projeto, já fizemos o ensaio estrutural dele para não só o VS-50, que é um veículo usando só um motor S-50 e o S-44, mas também para o VLM, que é o que tem 2 estágios de S-50 e o S-44. Fizemos o ensaio estrutural, que no caso do VLM é mais crítico, porque o S-50 do segundo estágio ele não está pressurizado durante o voo, então o ensaio estrutural, as cargas de voo nele são, como ele não tem a pressão interna, não consegue, vamos dizer assim, ter uma condição mais favorável a não ter uma falha por compressão, vamos dizer assim. Ele não está pressurizado, então ele é o mais crítico. Nós conseguimos fazer o ensaio estrutural, tanto do primeiro estágio como do segundo estágio VLM, e também ultrapassou as cargas previstas. Nós estamos agora trabalhando
em parceria com o alemão da LR, que está desenvolvendo algumas partes inteligentes do VS50, que são algumas redes elétricas, algumas tubeiras e atuadores, que vai permitir a gente fazer o ensaio de tiro em banco. Nós temos agora 2 ensaios de tiro em banco, que do momento que a gente tiver êxito, já no primeiro ensaio de tiro em banco, a gente passa a poder olhar para o S50 como um motor foguete. Então a gente muda de status. A gente volta a ter uma condição onde nós já temos não só um envelope motor, mas sim um motor foguete. E isso aí vai permitir que a gente dê continuidade para que em 2021 a gente possa lançar o VS50 aí, atendendo não só o Brasil, mas também, vamos dizer, uma condição do alemão ali, que tem um lançamento previsto para ele também. Quando o senhor fala a condição do alemão, você está falando da Agência Espacial Alemã, DLR. Que é a nossa parceira nesse projeto. Inicialmente, esses testes estavam previstos para agora, 2020. Esse remanejamento de tempo já é uma função da questão do cronograma financeiro? A parte financeira, a Agência Espacial Brasileira, pro desenvolvimento e produção via Vibras, foi todo colocado, vamos dizer assim, esse desenvolvimento. Só que a gente acaba tendo alguns óbitos. Essa própria parceria com o DLR, desenvolvimento de algumas partes elétricas, nesse desenvolvimento a gente percebeu que algumas coisas começaram a ocorrer e fez-se necessários alguns replanejamentos. No momento que você para, replaneja, você vai perdendo tempo. O primeiro planejamento, ele estava numa condição assim, vamos dizer assim, com pouca folga. Então, do momento que você começa a ter uns óbitos, que nem, por exemplo, agora, o tiro em banco. A gente queria dar o tiro em banco em dezembro. No entanto, eu estou tendo várias atividades, por exemplo, a parte de carregamento. Eu tenho que, para dar uma confiabilidade maior no tiro em banco, eu tenho que fazer algumas inspeções, que a gente chama de inspeções não destrutivas por raio-x ou gamografia. Nós começamos, por exemplo, fazendo esse ensaio estrutural encomendado, vamos dizer assim, dentro da Vibras. Então a Vibras, ela na verdade, ela iria adquirir um equipamento, iria fazer algumas modificações no bunker dela ou construir um novo para poder atender o novo equipamento que estava sendo colocado. É um equipamento com uma energia muito maior, a gente chama de acelerador elétrico de 6 MeV, na verdade, de energia. Esse equipamento é importado e, no entanto, a Vibras ela sofreu um embargo por parte do americano. A gente achava até que com a assinatura do Acordo de Salvaguarda Tecnológica isso aí iria viabilizar. Só que como está demandando um tempo ainda, não teve, vamos dizer, toda a aprovação, a Vibras está passando a tentar adquirir isso da Europa, esse equipamento, mas o que aconteceu? A janela que a gente teria que estar com esse equipamento aqui já pronto para fazer todas essas inspeções, isso não ocorreu. Fez necessário a gente buscar uma alternativa B, que era uma empresa que tinha um acelerador de elétrons aqui de 3 MeVs, mas, infelizmente, na condução de todo esse ensaio por radiografia, né, que é no caso com esse acelerador de elétrons, infelizmente a gente não conseguiu atingir, não era energia necessária para você conseguir ter uma leitura que te desse uma confiabilidade de partir para o tiro em banco. Hoje nós estamos buscando outras alternativas, estamos partindo para uma gamografia. A empresa Confab tinha gamografia por irídio, atendeu algumas partes, mas não atendeu no todo. Então hoje nós estamos partindo para uma gamografia com cobalto, tá, que tem uma penetração maior do que a do irídio, com uma intensidade maior até para a gente poder fazer essa inspeção, que vai ser feita lá na usina Coronel Abner, né? E aí eu vou poder ter uma condição de dar continuidade. Só que todo esse inteirinho você perde às vezes um mês e meio e já afeta toda a cronologia. Agora, quer dizer, vocês estão nesse momento superando uma dificuldade tecnológica para fazer esse teste não invasivo, um raio-x, uma tomografia do motor foguete do S-50. Vocês já fizeram o teste que o senhor explicou o ensaio de ruptura e o ensaio estrutural. O ensaio de ruptura e o ensaio estrutural, inclusive, que a gente está mostrando imagem. Isso. E agora o senhor está querendo fazer um teste em banco. O que seria esse tiro em banco? O tiro em banco, na verdade, é nada mais, nada menos que você põe ele fixo num lugar onde você tem um sistema inercial que segura aquele motor e você ignita o motor.
onde você vai conseguir fazer toda a aferição de empuxos, deformações que ele tem, qual o comportamento dele. Seria o último estágio lá da usina Coronel Abner, aquela parte lá naquela colina, em onde que a gente acende... faz o teste e você consegue ver todo o comportamento do motor, temperaturas na parte externa do envelope motor, como é que é o comportamento dentro, como que foi o empuxo, como ele se comportou, toda a parte de atuadores das tubeiras, coisa e tal. Então, ou seja, você prepara o motor, é o último ensaio que você faria do motor em solo, preparando ele para depois fazer o ensaio em voo. E o que significa, como o senhor falou, ter esse motor foguete? Então, do momento que eu faço esse tiro em banco, esse ensaio, né, de ignição dele, e o comportamento dele se mostra adequado com o que foi projetado, eu estou pronto para partir para o voo. Aí eu vou fazer o primeiro lançamento do VS-50 e tenho condição depois de dar continuidade a chegar até o veículo lançador de microsatélites. O lançamento do VS-50 hoje aconteceria em 2021? A previsão seria entre janeiro e abril de 2021, hoje, em função do nosso cronograma atual. Aí ele seria lançado numa configuração de... É só o teste do foguete para verificar qual é o comportamento dele real em voo. Você pode, às vezes, até colocar... O que a gente tem feito é colocar, às vezes, algumas cargas úteis do Instituto de Aeronáutica e Espaço. Não colocar cargas úteis, por exemplo, de fora, porque para não ter o compromisso, se você tiver algum problema no lançamento... Destruir a carga útil de fora. Mas a gente vai fazer alguns ensaios. Por exemplo, esse primeiro ele vai ser lançado com um sistema inercial americano, não, que desenvolvido pelo alemão. Que eu não sei se ele vai comprar ou é europeu ou se é, de repente, americano, eu não sei o sistema inercial que ele está usando. Ou se eles desenvolveram. Ou se eles desenvolveram. Já, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, de repente, junto já o nosso Cisnave, que é um sistema de navegação nosso, para a gente poder fazer o ensaio dele. De modo que a gente possa depois, num lançamento futuro, se a gente quiser usar sistemas inteligentes já desenvolvidos aqui no Brasil. Esse Cisnave, inclusive, já vem em desenvolvimento aqui no Instituto há muito tempo, desde o VLS. Muito tempo. Ele está faltando um ensaio dele em voo. Na verdade, nós já fizemos até um ensaio dele em montanha-russa, lá no Hopi Hari, e ele teve um comportamento excepcional. Tem muita gente que vem assim e fala, por que não foi colocado dentro de uma aeronave, né, e feito o teste? Por incrível que pareça, a montanha-russa, o carrinho, ele tem uma trajetória onde ele passa pelos mesmos lugares toda vez, entendeu? Ele tem o mesmo comportamento. Situação que às vezes a gente cobrar de um piloto, fala, não, você vai ter que fazer essa trajetória e às vezes ele não consegue passar no mesmo lugar, por incrível que pareça. E a montanha-russa não, você até no looping ali é sempre na mesma posição e atitude ali direitinho, então você consegue ver se o seu sistema inercial realmente está dando, vamos dizer, a parte de atitudes, informações adequada ali dentro da montanha-russa. E ele teve um comportamento excepcional. Legal, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informação sobre a parte de propulsão de foguetes do Programa Espacial Brasileiro. Um instante só, não saia daí. Legal, continuando aqui o papo com o brigadeiro César Demétrio sobre o Programa Espacial Brasileiro, o lançamento de foguetes. Nós estamos falando sobre o futuro do Programa Espacial Brasileiro, o VLM. Bom, no bloco anterior a gente falava do passeio de montanha-russa para fazer os testes. Então, o VLM, nesse momento, ele está aguardando esse teste em banco, que é o teste final, para que o motor propulsor do VLM, o VS-50, esteja pronto. E o lançamento do VLM mesmo, o foguete VLM, seria para 2022, 2023? O que vocês vislumbram hoje? Dentro do Programa Espacial Brasileiro, a gente está analisando as possibilidades de antecipar determinadas situações. Com o quê? No momento que eu tiver um motor foguete, eu estou tentando verificar quais são as possibilidades de configurações que eu posso fazer para tentar, de repente, antecipar alguma situação que eu possa satelitizar. Então, hoje, é lógico que previsto é o VLM, Veículo Lançador de Microsatélites, com os dois VS-50 e mais o S-44. Eu tenho algumas situações que, vamos dizer assim, do desenvolvimento do VLM, que não são, vamos dizer assim, não permite eu antecipar o lançamento. Em função que faça necessário, eu acabo tendo uma dependência maior, por exemplo, da agência alemã,
de dar o apoio para a gente poder conceber o veículo. O que a gente está tentando? Estamos tentando, na verdade, estudar configurações que permitam, por exemplo, eu não ter essa dependência e, de repente, antecipar alguns passos, entendeu? Mas isso ainda é um trabalho que estamos fazendo junto com a Agência Espacial Alemã, estudando para ver se a gente consegue, a Agência Espacial Alemã não, a Agência Espacial Brasileira, para ver se a gente consegue, na verdade, antecipar esses prazos aí, né? Mas hoje, na verdade, a previsão, se eu lançar o VS50 em 21, infelizmente, o VLM passaria a ser em 22, né? Não teria condição de você antecipar para 21, que é o que está previsto. Se o cronograma for cumprido em 21, em 22 estaria lançando o VLM. Para satelizar algo em torno de 300 quilos? Não é 300 quilos. Na verdade, é menos, né, que a gente teria, em torno de 100 quilos, 115 quilos, na verdade, numa condição de 300 quilos, uma órbita baixa que a gente coloca, né? Uma órbita baixa. E isso hoje atenderia algum mercado de microsatélite? O VLM, na verdade, para você atingir, por exemplo, um mercado, você tem que ter um veículo que tem que ter uma confiabilidade para que você requisite, vamos dizer, você faça a aquisição, por exemplo, desse lançamento. Eu vejo assim, o VLM está mais para uma condição de demonstrador de conceito. Eu acredito que a hora que você tiver o sucessor dele, você tem como começar a entrar em mercado. Que seria o quê? Seria um veículo com uma configuração diferente, onde você tem condição de atingir órbitas maiores, com capacidade, de repente, de levar uma carga útil maior e com a possibilidade de você colocar até um estágio líquido que te permite você ter uma condição mais favorável de inserção em órbita. O VLM, ele é todo de propelente sólido. O propelente sólido não é a condição mais favorável para você colocar você ter precisão em inserção em órbita. Você pode colocar gás frio, algumas coisas tal, mas não é o mais favorável. Você não tem aquela condição diferente do motor a propulsão líquida que você pode apagar e reacender o motor fazendo um controle e posicionamento, de repente, do veículo. Ele não navega tão bem quanto o de propelente líquido, por exemplo. E esse foguete, quer dizer, o VLM seria um estágio, um demonstrador de conceito, demonstrador da nossa capacidade tecnológica para chegar num futuro próximo, não tão próximo assim, lá para 2025, imagino, naquilo que vocês chamam de VLX ou foguetes Aquila. O que acontece é o seguinte, se a gente for observar bem, o Aquila, assim como o VLM, você tem uma condição que ele tem uma dependência muito grande do quê? Do motor foguete. Do momento que você passa a ter o S50, por exemplo, que eu até falei para vocês, hoje eu tenho um S50, eu olho para ele, eu não vejo ele como motor foguete. Entendeu? Porque enquanto não tiver o ensaio de tiro em banco e ele tiver atingido todo o desempenho, aí eu passo a ver ele como motor foguete. Do momento que ele passa a ser motor foguete, a concepção, seja de Aquila, seja de VLM, as coisas e tal, é uma configuração usando o S50. Tanto que o Aquila nós já apresentamos seria o quê? Você tem um primeiro estágio com 3 S50, né? Um segundo estágio com 1 S50 e o terceiro estágio você poderia trabalhar ou com S44, que é propelente sólido, ou com motor a propulsão líquida. Toda essa concepção, ela na verdade, ela passa a depender dos recursos que são aportados, entendeu? Dependendo do recurso que você está aportado, você acelera, você pode até desenvolver em paralelo essa proximidade, por exemplo, que a gente está tendo de colocar empresas, porque não está só, por exemplo, a Vibraz, a gente tem uma proximidade grande com vários desenvolvimentos também, com a Orbital, então tem outras empresas que trabalham com a gente. No momento que você tem esse cluster de empresas e tiver o aporte financeiro, por exemplo, a gente pode muito bem desenvolver em paralelo os veículos, de modo a gente cumprir prazos que foram estabelecidos. Então não dá assim para colocar, 25 eu lanço, por exemplo, o Aquila, 22 passou a ser o VLM. Tudo é questão de prioridade, como eu coloquei no começo. Eu acho que se você tiver uma condição onde a gente passe a ter o Programa Espacial Brasileiro, né? Ele sendo encarado como um programa de Estado e não mais de governo, onde você consiga fazer uma previsão dos recursos a serem aportados, né, começa a ter uma condição mais favorável. Porque o contrato hoje, eu não estou trabalhando só com o governo, estou trabalhando com empresas fora. E a empresa é o seguinte, se eu contratar, eu colocar o aporte financeiro, ela vai me entregar o produto.
Mas qual é a visão que a aeronáutica hoje tem desse programa espacial brasileiro? Vocês têm aí um planejamento que, se eu não me engano, vai até 2026 e teve toda a ordenação dentro do CDPEB, daquilo que o governo pensa. Essa condição de não recurso, de funcionários, de corpo técnico se esvaindo aí por aposentadorias, ela é uma condição permanente, ela é uma condição transitória? A aeronáutica pensa em reestruturar ou, digamos assim, aprender a trabalhar com essas, digamos assim, com essas falhas de pessoal ou inclusive adotar isso como um procedimento operacional permanente? O que a aeronáutica, o IAE, as instituições pensam para o futuro? Como é que vocês vão trabalhar no futuro? Eu vejo assim, se a gente olhar dentro da Estratégia Nacional de Defesa, a aeronáutica é responsável pela parte espacial. Do momento que o pessoal criou o PESE, que é o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, se a gente observar bem, o PESE ele veio, vamos dizer assim, preocupado em levar o Brasil a uma condição onde a gente possa buscar ter satélites trabalhando para o Brasil e não você ter só a encomenda de serviços, que a gente tinha uma dependência muito grande. Então, ter satélites, na verdade, trabalhando para o Brasil e prestando serviço, de repente, para outros países, independente se esse satélite foi adquirido ou desenvolvido aqui fora, ou desenvolvido fora, né, em outros países. Então, o que acontece? O PES ele veio também montando toda uma estratégia para que a aeronáutica tomasse, vamos dizer, essa condição de ser a responsável pela parte espacial, deixando o Brasil numa condição mais favorável, onde você possa ter, na verdade, satélites trabalhando não só atendendo o meio civil, o agronegócio, condições de inspeções de fronteiras, coisa tal, mas também ligado numa condição dual à proteção, à defesa do país, entendeu? Então, acho que o PESE foi uma condição que deu uma prerrogativa para a aeronáutica para buscar também atender. É lógico que o PESE, também como o Programa Espacial Brasileiro, baseado no PNAE, que é esse desenvolvimento junto com a Agência Espacial Brasileira, são programas que dependem de recursos a serem alocados. É lógico que quando teve o CDPEB, todo aquele comitê, onde foram colocadas várias pessoas com conhecimento muito grande, onde passaram a discutir e ver as possibilidades de incrementar o Programa Espacial Brasileiro, nenhuma das pessoas que participaram ali deixou de ter a consciência que tudo aquilo que a gente estava colocando no papel para ser desenvolvido, seria necessário ter o aporte financeiro. Porque sem o aporte financeiro você não consegue fazer nenhum programa, seja ele ligado ao PESE, Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, ou seja ele ligado ao PNAE, Programa Nacional de Atividades Espaciais, que é a AIB que está conduzindo. Então, tanto da parte civil como da parte militar, faz necessário o quê? Você ter o aporte financeiro. A gente já está aí com um satélite trabalhando, geoestacionário trabalhando para o Brasil, né? Prestando alguns serviços, tanto na parte civil, como alguns serviços também na parte militar, estão fazendo alguns ajustes até, né, para ter uma efetividade maior, mas eu acho assim, tudo isso faz necessário o devido aporte. Da parte de capacitação, eu vejo assim, no CDPEB a gente chegou até a discutir essa impossibilidade, por exemplo, de concursos que permitisse, por exemplo, o restabelecimento dos nossos recursos humanos, que não é uma coisa simples, você não tem a pessoa assim de prateleira, eu quero um doutor na área de aeroelasticidade, pega aqui, não é. Engenheiro aeronáutico que sabe fazer resfriamento de foguete, você não acha isso no mercado? Você, na verdade, você forma, é até gozado de falar, é lógico que o ITA, ele dá aquele conhecimento da graduação, mas tem muitos conhecimentos específicos que fazem necessário o quê? Você colocar o cara numa Virginia Tech, você colocar o cara, de repente, numa Europa, tem todo o sistema de qualificação que a gente coloca o pessoal, às vezes, em onde job training, trabalhando com francês, trabalhando com americano, e é importante isso, porque às vezes esse retorno traz todo um conhecimento que permite você viabilizar algumas coisas. Então teve toda essa discussão, onde nós buscamos, na verdade, colocar no papel algumas soluções previstas, e uma das soluções que está dando certo é esse trabalho junto com a empresa. Por quê? A empresa, é lógico, se eu demandar da empresa, a empresa tem como dar continuidade. O risco é isso. Por exemplo, vamos dizer que a Vibras ela esteja capacitada para produzir o VS-50,
não só o motor foguete, mas como, por exemplo, todas as partes móveis inteligentes do foguete, redes elétricas e tudo mais. Em sistemas de teledestruição e outras coisas mais. Mesmo ela tendo essa competência, se não tiver encomenda, ela também, com o tempo, vai desmobilizar e vai perder essa competência. Então, para isso que eu falo que uma das coisas que eu vejo que é extremamente importante é o programa de Estado. Porque a gente vai arrumando algumas soluções. Estamos alocando muita gente nas empresas. É uma maneira de você não perder aquele conhecimento, mas para isso também tem que ter o aporte necessário, né, para que você possa dar continuidade. E qual seria a visão de um militar, ou a visão do corpo militar, do governo, da parte governamental militar, sobre um projeto de Estado? O que seria um percentual mínimo de investimento garantido na Constituição? O que vocês pensam como uma possibilidade? Isso tem, lógico, até a gente tem uma participação no PIB, né, hoje no Brasil. É lógico que, de repente, poderia ter um estudo onde falasse, não, para o Programa Espacial Brasileiro eu tenho, de repente, uma porcentagem aqui que é destinada ao programa, né? Isso, eu vejo assim, que nem, por exemplo, a gente tem a da Defesa, entra na defesa, por exemplo, da Guarda de Segurança Nacional, uma porcentagem vai para eles e aquela porcentagem é definida. Então o pessoal consegue saber e se planejar em cima daquilo que vai fazer. Já a porcentagem do PIB, por exemplo, que vem para as Forças Armadas, eu vejo assim, a gente encontra uma dificuldade muito grande. Porque as realizações, hoje, para a gente ter, por exemplo, as Forças Armadas numa condição moderna e que consiga, por exemplo, atuar dentro de uma condição de dissuasão, né? Não é só na beligerância, mas é também na condição de dissuasão. Hoje, por exemplo, você pega a Marinha, eu não tenho que ter só submarino convencional. Eu tenho que também ter submarinos nucleares, que permita, de repente, você entrar numa missão 3 a 6 meses, de repente, o pessoal ali na condição, né, submergindo e atuando, fazendo um determinado levantamento. Eu não consigo fazer isso com um submarino convencional. Eu tenho que ter um nuclear. E para ter um nuclear, faz necessário o aporte necessário para você ter essa capacitação. E dentro da área de aeronáutica é a mesma coisa, né? Hoje nós estamos fazendo uma força aérea mais moderna. Eu fico contente de ver o IAE participando de vários processos de certificação, né? A gente está recebendo, recebemos já a primeira aeronave de multimissão, que é o nosso KC-390, que vem para substituir o C-130. É uma aeronave que, no processo de certificação que o IAE tem apoiado junto com o IFI, junto com o IPEV e junto com a própria Embraer, a gente tem visto que esse projeto está superando, vamos dizer assim, as expectativas, o que foi colocado no papel. Então é um projeto que tem tudo para ter um sucesso. Acredito que o F-39 também, que está sendo um projeto concebido, vamos dizer assim, as características passadas pelo Brasil, mas concebido pelo sueco, também vem vindo numa condição que vai propiciar também as empresas brasileiras a ter um desenvolvimento tecnológico muito grande, e isso ajuda o Brasil. Só que é o seguinte, são todas condições onde nós começamos todas essas contratações dentro daquele programa de aceleração, né, do PAC, né, que a gente tinha. Sim. E hoje nós estamos encontrando algumas dificuldades. Por quê? É um programa que, na verdade, você está dentro agora dos recursos alocados, por exemplo, dentro da defesa. E é aquela situação. Eu quero ter uma Forças Armadas condizente com as dimensões, com o potencial econômico do país, faz necessário o aporte. O senhor falou aí da participação do IAE na certificação dessas aeronaves, o Gripen, né, que está vindo para o Brasil para substituir o Mirage francês, o Gripen sueco. Além disso, porque quando a gente pensa em IAE, a gente pensa em desenvolvimento de foguete. Além do desenvolvimento de foguete e da certificação dessas aeronaves, o que mais o IAE faz? Quais são os estudos que vocês desenvolvem aqui? O Instituto, na verdade, trabalha em várias áreas, né? Como a gente comentou já da área espacial, nós temos dentro da área de aeronáutica, né, todo esse apoio que a gente está dando, principalmente na parte de certificações, né, que a gente está desenvolvendo, e temos a área de defesa. Um desenvolvimento grande, que é extremamente importante, que está sendo feito agora na área de defesa, é o IFF, que é o Identification Friend and Foe. Para que serve esse equipamento? É para saber, por exemplo, dentro de um teatro de operações, né, de guerra, que a gente chama, você saber qual aeronave que é sua aliada, qual fragata que é aliada, qual carro de combate. Qual é a grande vantagem? Eu tenho um instrumento totalmente nacional que vai me permitir, por exemplo, evitar
que uma antiaérea abata, por exemplo, uma aeronave que é aliada, isso, por exemplo, com todos os aliados ali, ou vice-versa, eu abater um carro de combate ou uma fragata. A grande vantagem desse desenvolvimento ser todo nacional é que a gente não depende, por exemplo, você poderia estar comprando de empresas, né, estrangeiras, por exemplo, a própria Leonardo tem condição de fornecer para a gente uma categoria 5, esse nosso é 4,5, vamos dizer assim, o nível dele de maturidade ali, desenvolvimento. O que acontece? Essa geração 5, ela teria uma condição até muito melhor, vamos dizer assim, a OTAN está usando agora essa geração 5, aí, nível 5. Só que eu estaria numa situação que toda a parte criptografada do instrumento, quem fornece é o fabricante. Então eu tenho toda uma dependência, porque se eu, por exemplo, entrar numa beligerância contra o país desse fabricante, ele pode muito bem fazer com que a gente não visualize mais nada, através de remotamente deixar os instrumentos todos sem condição de operação. Digamos assim, esse software, para a gente chegar nessa geração 5, seria muito difícil? Eles são vários sisteminhas, né? Não, o que acontece é o seguinte, o pessoal já tem essa competência, nós estamos com a previsão de desenvolver isso para aplicação já no Gripen, os 32 que vão estar chegando vão ter esse instrumento, eles vão ter todo o sistema que permite também colocar os 5 já. Sim. Tanto que a gente está adquirindo alguns 5, porque quando a gente entra, por exemplo, naqueles treinamentos que tem, junto com outros países que a gente faz o treinamento, faz-se necessário que a gente esteja com instrumentos compatíveis com eles. Então vamos usar o da OTAN, vamos usar esse categoria 5. O que acontece? Como já tem o Provision for para poder aceitar o 5 e está aceitando o nosso 4,5, a gente vai continuar a pesquisa e depois vamos tentar desenvolver o 5 nacional, que a gente tem uma independência, vamos dizer assim, dentro de um teatro de operações com toda aquela parte criptografada dele, né? E isso é dentro da área de defesa. Da área de aeronáutica, além de todo o apoio que a gente está fazendo de certificação, né, que a gente monta vários sistemas, tem toda a área de investigação de acidentes, que é uma área que a gente atende mais a área civil do que a militar, por incrível que pareça. Porque a gente tem um número de acidentes civis muito maior. Então você investiga se o problema foi... A finalidade não é essa área de prevenção de acidentes, ela não é punitiva. A finalidade é você evitar que ocorram, de novo, situações que levem a ter um acidente. Então a gente faz investigação de motores, investigações de todas as partes de comando, tudo desenvolvido, toda essa pesquisa desenvolvida dentro do Instituto. Quer dizer, quando cai um helicóptero, quando cai um avião no Brasil, a investigação acontece aqui? Acontece aqui. O motor vem para cá, vem várias peças para cá e nós fazemos todo o levantamento. Temos vários equipamentos e laboratórios que dão um apoio para a gente poder identificar se foi uma fadiga, se o motor caiu funcionando, não caiu, se aconteceu a colisão, de repente, em algum sistema lá, entendeu? De uma ave, de alguma coisa, a gente identifica aqui. Legal, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informação sobre o IAE. Um instante só, não sai daí. Muito bem, terceiro bloco do programa Brasil Consciência, hoje aqui direto do IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, dentro do DCTA, o órgão que desenvolve os foguetes brasileiros e que faz muito mais coisa, como nós estamos mostrando nessa entrevista. Bom, nós falávamos, Brigadeiro, no bloco anterior, o senhor falava sobre as outras atividades, a investigação de acidentes, os diversos laboratórios. Que laboratórios são esses? Quantos laboratórios, quem não conhece o Instituto não tem noção do tamanho, quantos laboratórios vocês têm e quais são os principais? Que tipo de testes que vocês são capazes de fazer aqui? Hoje nós estamos perto de 100 laboratórios. Né, 100 laboratórios? 100 laboratórios. Nós prestamos vários serviços para o pessoal fora. Apesar que são 100 laboratórios, é o DCTA. Na verdade, acho que o IAE são 59. Acho que... Não tem problema, 59 no IAE. No IAE, isso. O que acontece? A gente presta serviço, na verdade, não só interno, mas também para fora. Que é uma das formas que a gente encontrou para poder permitir, por exemplo, você manter o laboratório numa condição de ponta, tanto tecnologicamente falando, como também em termos de manter ele com uma estrutura adequada, né? Então você adquirir novos equipamentos, você manter a capacidade do pessoal e manter, na verdade, numa condição que permita, por exemplo, qualquer demanda da própria aeronáutica, ele está pronto para prestar aquele serviço.
Hoje, eu vejo assim, a gente tem laboratórios, por exemplo, de impacto de frango, nós temos laboratório, por exemplo, de centrífuga, que a gente tem como fazer ensaios de vários sistemas aí, que são colocados em aeronaves, nós temos laboratório de vibration test, a gente chama ground vibration test, que a gente faz o teste, se aquele equipamento aguenta, por exemplo, as condições de vibração ou não. Vários laboratórios ligados à área de química, né? Laboratórios ligados à área de envelhecimento. E o que acontece? Esses laboratórios eles foram desenvolvidos para permitir que a gente consiga atingir as metas que são estipuladas para o IAE. Mas essa condição de você poder prestar serviço para fora tem permitido também um crescimento da própria empresa. Por quê? Os laboratórios que a gente tem aqui, eles, tanto a parte de você manter ele é cara, como a parte de aquisição dos equipamentos. E às vezes para uma empresa fora, o níveis de ensaios que ele tem que fazer é muito baixo e não justifica ele desenvolver um laboratório. Já com esse apoio, por exemplo, do Instituto de Aeronáutica e Espaço, o indivíduo consegue dar prosseguimento, por exemplo, naquela área e atender, por exemplo. Ele tem que fazer os ensaios, atende, certifica o seu produto e consegue fornecer o produto porque ele tem esse apoio do Instituto de Aeronáutica e Espaço. Então é uma maneira que eu vejo assim que o IAE fomenta também várias empresas fora, com esse apoio laboratorial. Hoje, nós estamos vivendo uma situação que, em função da não reposição dos recursos humanos, existem alguns laboratórios que a gente está perdendo a competência, tanto para manter ele, tecnologicamente falando, em condições de prestar o serviço, como de prestar o serviço mesmo, porque o indivíduo que conhece ali, né, ele aposenta, você não tem mais aquela mão de obra e a gente fica numa condição impossibilitada de poder prestar o serviço para a empresa fora. A gente ouve falar isso não só aqui do IAE, mas de uma certa maneira de quase todos os institutos de pesquisa brasileiros. E é uma situação bastante preocupante, né? Nós vamos falando do que a aeronáutica pensa para o futuro, o senhor já explicou isso. Mas, e aí, né? Nós vamos perder essa nossa capacidade? Eu vejo assim, as pessoas buscam, por exemplo, leis, regras que permitam, de repente, driblar essas condições. Hoje, por exemplo, se você pegar a Lei 13.243, que é a Lei da Inovação, ela permite que eu disponibilize, por exemplo, um laboratório para uma empresa trabalhar. Entendeu? Desde que esteja aportado nessa condição de desenvolvimento, inovação e tal. Isso já criou uma condição mais favorável, porque às vezes eu capacito o pessoal interno, que às vezes o indivíduo que tinha conhecimento se aposentou, não tem como passar aquele conhecimento. Eu capacito, contratando, vamos dizer, a empresa fora contrata o laboratório para prestar o serviço, ela vem, vai utilizar o laboratório com pessoas que tenham a competência para desenvolver todo o ensaio ali e acaba capacitando o meu pessoal também. Só que são coisas que não são fáceis, né? Lógico que a gente coloca as leis, as regras, a gente está tentando viabilizar várias coisas e estamos buscando esse caminho aí para poder manter operacional, vamos dizer assim, todos os laboratórios do Instituto. Né? Que empresas são essas? Que tipo de teste vocês fazem para uma empresa privada? É uma empresa de tecnologia, automotiva? E nesse mesmo sentido, foi por isso que o Instituto assinou esse convênio que permite buscar receitas próprias? A condição, por exemplo, antigamente essa condição de prestar serviço não é de agora. Antigamente a gente sempre prestava serviço também, que era uma condição, na verdade, de manter o pessoal capacitado, mesmo que você não tivesse uma demanda interna. Só que os recursos, na verdade, conforme eram oferidos, a gente fazia um recolhimento via GRU para a União. O que acontecia? Às vezes a porcentagem que voltava para o Instituto desse serviço prestado não pagava, por exemplo, a conta de luz gasta. Por exemplo, a gente tem um túnel de vento. O túnel de vento, ele é um lugar, ele é subsônico nosso, nós temos outros túneis também, até transônico e tal, que a gente presta serviço, né? Que é numa condição subsônica e quase supersônica, vamos dizer assim, ali no meio, ali, o transônico. O que acontece? Esses túneis prestam serviço para fora. Só que, o que acontecia? O dinheiro que a gente recuperava, né, você recolhia via GRU, ia para a União, e o que voltava às vezes para a gente não pagava a energia gasta para você pôr o túnel de vento em movimento. Então o que aconteceu? Como cada vez mais os recursos que eram direcionados para a gente de vida vegetativa, de poder fazer esses ensaios, de poder fazer o desenvolvimento dos projetos, com o tempo acabou sendo cada vez mais escasso, começou a tornar-se inviável você prestar o serviço para fora.
Por quê? Você não está. Com esses sistemas que a gente está fazendo de convênios para captação do recurso, o que está acontecendo? A gente presta o serviço para fora e o recurso que é demandado, na verdade, é alocado dentro desse convênio. E dentro desse convênio eu tenho um plano de trabalhos onde eu posso ir direcionando, o plano de trabalho aprovado por uma consultoria jurídica da União, onde eu posso começar a atender determinadas condições de manter os equipamentos e também de torná-los, às vezes, mais modernos, tecnologicamente avançados para a época que a gente está prestando serviço. Então, essa condição volta a favorecer a gente prestar serviço. O senhor não deu o exemplo. Qual seria uma empresa, por exemplo, que vocês prestam serviço? Se é que o senhor pode citar alguma? Então, da indústria automotiva, por exemplo? Você presta serviço. Por exemplo, nós temos um metrô, por exemplo, que a gente tem um laboratório nosso que a gente chama de ensaio de impacto de frango. Não só o metrô, como toda a parte ferroviária, né, brasileira, o pessoal vem e faz ensaios, carros que estão sendo desenvolvidos, adquiridos, então você faz o impacto para ver como é o comportamento, né? Porque impacto de frango, que a gente chama. Frango? É um frango congelado que é jogado, né, na Vocês direção... arremessam um frango congelado na direção do veículo. Ele tem o bico dele, as coisas e tal, e aí ele faz um impacto contundente, né, que a gente consegue visualizar e ver se você tem uma propagação de trinco ou não, qual a capacidade ali daquele sistema ali para você poder aprovar ou não, né? Ele tem as características técnicas. Isso seria para um avião, por exemplo, batendo numa na verdade, ave. ele foi concebido para a gente ver o ensaio voltado a uma aeronave. Que a aeronave, normalmente, um dos problemas que a gente tem de acidente é o impacto com urubu, com outros tipos de pássaro. O urubu é a pior condição. Então, por isso que ele foi desenvolvido assim. E, no entanto, ele presta serviço até para todo o meio ferroviário, a parte do metrô e outras coisas mais. E aí, como o senhor explicou antes, esse recurso a empresa pagava, ele ia para a União, e aí, quando voltava um percentual tão pequeno que não pagava nem a conta de luz. Agora vocês ficam com o recurso todo, desde que esse recurso seja aplicado no desenvolvimento, na melhoria e na capacitação desse laboratório. Ele é voltado, o recurso, ele é autorizado, porque ele é calcado dentro dessa lei 3.243, ele é voltado à inovação. Então, se você está aportando ele para você manter uma tecnologia, uma inovação, aí ele é autorizado. E isso tem a ver com esse convênio que vocês assinaram recentemente? Isso. O que acontece? Nós tínhamos um convênio aberto com a Fundação Funcat, né, no caso, certo. E esse outro que a gente abriu agora com a Casimiro Montenegro, a gente tem que fazer algumas modificações que foram solicitadas pela CJU. Como a gente está com uma demanda muito grande de outras atividades, no momento a gente ainda não viabilizou esse com a Casimiro Montenegro Filho. Mas com a Funcat já estamos trabalhando. Legal. E nesse bojo todo, aí todos esses trabalhos, o IAE hoje ele abriga militares de carreira, pesquisadores, bolsistas, estudantes. Como é que é o seu corpo funcional? O que o senhor tem nas mãos para trabalhar de mão de obra? Se a gente for observar o IAE do passado, ele tinha muito mais civis, né? Nós chegamos a ter quase 1.200 civis aqui. Hoje eu acho que eu devo estar perto aí de uns... O meu efetivo é 700 e poucos, 760 e poucos. Eu tenho uns 300 e poucos, quase 400 civis. Então, uma diminuição muito grande. Hoje nós estamos com um número de militares maior. Na verdade, nós estamos tanto temporário, né, que a gente está pegando alguns para poder suprir algumas deficiências. A vantagem do temporário, que é o convocado, que a gente chama, é que eu consigo pegar, às vezes, uma pessoa já com titulação, que esteja no mercado, só que a gente tem uma dependência grande do mercado, porque se o mercado está aquecido, eu não consigo pegar esse profissional já capacitado. Se o mercado está ruim, aí eu consigo. Pego pessoas, às vezes, com doutorados dentro de áreas que eu preciso. Mas se o mercado está ruim, não tem dinheiro para pesquisa. Tem isso também. Mas aí eu consigo suprir, vamos dizer, essa condição de deficiência de eu ter que investir também na capacitação do pessoal tudo, e perder um certo tempo. Quando eu pego um indivíduo já capacitado, isso me propicia uma condição mais favorável. Só que o convocado, eu vejo assim, ele é uma condição temporária. Principalmente que ele sabe que após 8 anos ele vai embora, nos últimos anos dele ele já começa a se preocupar com outra coisa, que é para onde eu vou. Seria um oficial de temporário, um tenente? Ele vai até o cargo de primeiro tenente, certo. Não chega a ascender a capitão. E são 8 anos e aí ele está fora, né? Temos muitos funcionários que estão atendendo às nossas demandas, né, em função dessa situação. Mas hoje eu vejo assim, o efetivo, eu estou conseguindo suprir algumas deficiências oriundas da aposentadoria através também de bolsos.
tanto dentro dos projetos, né, que eu tenho feito, e já faço dentro do projeto uma previsão de uma quantidade de bolsas, e aí eu aproveito aquele indivíduo que se aposenta, uma maneira de trazê-lo de volta como bolsista, para que ele continue desenvolvendo atividades. Essa bolsa, ela só vai para o já formado ou vocês também têm bolsas para estudantes? Não, como é que é a relação com o estudante, o desenvolvimento de novas cabeças? Nós temos aqui vários institutos, principalmente a parte da parte de materiais, né, que a gente tem aqui, a parte de eletrônicas, coisa tal. A gente tem vários institutos nossos que também trabalham dentro da graduação e pós-graduação com bolsas. Bolsas essas que são oriundas, às vezes, de FAPESP, do CNPq e também da Agência Espacial Brasileira, que é através do dinheiro que é alocado aqui. Essas bolsas não são direcionadas só para o pessoal que está aposentando, a gente está também propiciando tanto a iniciação científica como mestrados e doutorados. Bom, nós estamos vivendo nesse país, nesse momento, uma discussão sobre a assinatura ou não do acordo de salvaguarda tecnológica com os Estados Unidos. O senhor citou durante o programa, inclusive, uma dificuldade técnica que o senhor imaginou que seria mitigada aí pela assinatura do acordo, mas está demorando um pouco mais porque existem questões a ser solucionadas. Tirando a questão lá dos quilombola e toda aquela discussão da posse da terra, do uso da terra, como é que o senhor vê essa questão da assinatura, dos benefícios que isso pode ter para o país e o Programa Espacial Brasileiro e, por outro lado, da questão, o contrapeso aí da manutenção da soberania nacional, da nossa autonomia e da manutenção do nosso Programa Espacial Brasileiro sem uma interferência externa? O que acontece é o seguinte, é até gozado quando eu coloco do acordo de salvaguarda, que tem pessoas que às vezes não entendem, né? Algumas colocações que são feitas, o pessoal tende a achar que, não, se o acordo de salvaguarda tecnológico for aprovado e o pessoal for, por exemplo, ter algumas condições, por exemplo, áreas segregadas que são colocadas dentro do centro de lançamento de Alcântara, a gente vai perder a soberania nacional. Eu deixo bem claro, todas as oportunidades que eu tenho para falar, que o acordo de salvaguarda tecnológica ele é extremamente importante porque todos os equipamentos, seja ele satélite, seja foguete, qualquer coisa ligada a engenho aeroespacial que tenha componente americano, se não tiver o AST, não é autorizado ser lançado em nenhum solo de outro país. Se não tem o AST assinado, a gente não pode lançar. Então isso vai abrir uma oportunidade muito grande para o Brasil. Se a gente observar, o Centro de Lançamento de Alcântara, ele teve uma condição em 2015 que ele estava realmente pronto para o lançamento do VLS-1, né, que seria no caso o V-Cisnave, que a gente até comentou, que seria o primeiro e segundo estágio ativo, e terceiro e quarto com substância inerte. Como não lançou, o que acontece? O Centro de Lançamento de Alcântara, ele em visitas que nós tivemos até do pessoal da NASA, de Israel, tal, o pessoal só elogia como o centro está montado agora. Só que ele tem um custo para ser mantido. Hoje eu vejo assim, o Centro de Lançamento de Alcântara, para ele se manter operacional, faz necessário, às vezes, o aporte anual de 16 milhões de reais no mínimo. Entre contratos de manutenção, entre equipamentos que são necessários serem comprados para manter aquela operacionalidade e manter também o centro funcionando. Tem coisas que às vezes o pessoal não entende, por exemplo, fala assim, mas vocês gastam com corte de grama. Tem que gastar. Porque se eu deixar o mato alto em volta de um radar e pegar fogo, eu perco um equipamento de 5 milhões de reais. Então faz-se necessário manter o centro para que ele continue sempre operacional. Então lançamento de foguetes, treinamentos, é importante. Tem gente que fala assim, se o centro estivesse lançando vários foguetes, ele não precisaria de foguetes de treinamento? Precisaria. Porque eu não posso deixar todo o sistema operacional, fazer alguns ensaios, lançando um foguete que eu esteja prestando serviço ou que seja brasileiro. Eu tenho que ter um foguete que eu faça os testes, tá bom, aí eu vou realmente para, vamos dizer assim, para aquela condição de lançamento valendo mesmo, lançando alguma coisa que eu esteja prestando serviço ou alguma coisa ligada ao Programa Espacial Brasileiro. O Acordo de Salvaguarda Tecnológica ele vai permitir o Brasil, por exemplo, a fazer condições, permitir ao Brasil a seguinte condição, de você prestar serviço de lançamento para outros países. A Torre Móvel de Integração, ela com pequenos ajustes, existem vários engenhos aeroespaciais americanos e de outros países que podem ser lançados dela, entendeu? E a grande vantagem é que a gente prestaria o serviço tanto da parte de segurança de solo, segurança de voo, coletas de dados, entendeu? Passar toda a parte de apoio à integração,
Aí, o que o pessoal não entende, às vezes, que lê numa coisa dessa de prestação de serviço, é que fala assim, vai ter que ter uma área segregada. É lógico, porque se esse país vai lançar um engenho deles com um satélite, esse satélite ele tem que estar numa área onde o país, dono daquele satélite, eles só tenham acesso. Porque tem toda uma tecnologia envolvida que não pode ser passado para outros países. Entendeu? Isso é normal. Se o Brasil quando nós fomos lançar satélite em outros países, nós tínhamos a nossa área, onde o nosso satélite foi trabalhado só pelo pessoal brasileiro. Chama-se área segregada. E isso aí não afeta a soberania do país. Pelo contrário, essa prestação de serviço vai permitir recursos que dentro desse sistema que eu até comentei de convênios de captação, você possa oferir esses recursos e manter o centro operacional. Teve pessoas que olharam lá no Acordo de Salvaguarda Tecnológica e falaram assim, mas o acordo está prevendo que o dinheiro venha para a manutenção do centro, não pode ser no desenvolvimento de novos engenhos, coisa e tal. Gente, a manutenção é cara. E se eu tenho dinheiro de prestação de serviço que pode vir para a manutenção, eu tenho como pegar recursos brasileiros e colocar uma quantidade maior no desenvolvimento. A tendência é só avançar em termos de programa espacial brasileiro. É que quando a gente olha, assim, o senhor falou em 16 milhões para manutenção no ano todo, né? 16 milhões realmente é bastante dinheiro, mas para um programa espacial é quase nada. 16 milhões paga um pouco mais do que esse convênio que foi feito aí com a Vibraz para desenvolvimento desses primeiros 6 motores. Com a Vibraz nós estamos com um contrato, né, fundação, a Vibraz ali dentro do convênio de 72 milhões já está. Começou em 69 e chegou em 72. O convênio todo do desenvolvimento do VLM é 141 milhões. 148 milhões? 41. Os 16 milhões representa algo em torno de 2 motores foguetes VS-50, algo em torno disso. Isso. Quer dizer, é um dinheiro que é significativo, mas ao mesmo tempo ele não representa muito dentro de um programa espacial. Não seria isso que iria atrapalhar o nosso programa espacial brasileiro, apenas esses 16 milhões. O que as pessoas ficam preocupadas é que, de repente, os Estados Unidos possam usar o nosso centro de lançamento de Alcântara como uma base, como mais uma base dentro do Brasil e, de repente, possa até lançar uma outra coisa, um foguete, por exemplo, sem o nosso consentimento, a nossa autorização prévia. Essa é a preocupação daqueles que temem pela perda da soberania. O que eu gostaria de deixar claro para as pessoas é o seguinte: por lei, o responsável pelo lançamento é o país dono do sítio. Então, qualquer lançamento que seja em território brasileiro, o responsável, na verdade, é o Brasil. Através do quê? Quem autoriza é a Agência Espacial Brasileira, junto com o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, qualquer tipo de lançamento. Então, nunca eles poderiam vir aqui, o americano, e lançar qualquer que seja engenharia aeroespacial sem ter a nossa autorização. E para lançar e autorizar, nós temos que ter um certo conhecimento do que nós estamos lançando. Eu não posso, na verdade, ter conhecimento do satélite, mas do engenho eu tenho que ter. Porque se vier, por exemplo, um motor foguete que a gente vê que tem uma baixa confiabilidade, eu posso muito bem chegar para eles e falar, não, esse não. Chegarem com um míssil aqui, quero atacar outro país. Não. Não tem como acontecer. Não tem como acontecer. Então, eu acho assim, a população às vezes é que não tem o esclarecimento adequado, né? Por isso que às vezes é importante até uma entrevista como essa que permita a gente às vezes falar determinadas coisas e deixar claro o que é que está acontecendo. Legal, esse foi o Brasil Consciência falando do IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço. Você que nos acompanha pela internet, está aí na sua tela o nosso endereço eletrônico, tanto no YouTube quanto no Facebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta em uma semana com mais um programa inédito para você. Tchau!